Vamos abrir o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro. Essa caminhada, meus irmãos, pela palavra de Deus, ela é extremamente benéfica para a vida da igreja. É isso que deve constar do nosso pensamento, do nosso falar. Quanto mais conhecermos a palavra do Senhor, mais fortalecida será a tônica da nossa vida. O nosso pensar, o nosso falar serão orientados e influenciados pela mensagem. Portanto, é algo que considero extremamente gracioso e benéfico para a caminhada da igreja. Meus irmãos, vocês já receberam um panorama, desse livro, quando o nosso irmão Lúcio Wagner, ele trouxe aqui a introdução a essa belíssima carta. Na semana passada, nós pensamos um pouquinho acerca da salvação, entendendo-a como um presente de Deus, o grande presente do Senhor. Pensar em salvação num dia de Santa Ceia é algo primoroso, porque nós entendemos que se somos salvos hoje foi porque o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, se entregou por nós numa cruz, enfrentando terríveis dores, a grande vergonha. Ele padeceu por causa dos pecados que eu e você cometemos, e nos deu de presente a honra de podermos um dia estarmos na eternidade ao lado do Senhor, e uma honra também grandiosa, que é a de experimentar o amor de Deus nessa caminhada terrena, que é uma caminhada difícil, é uma caminhada desafiadora. Jesus nos afirmava que no mundo nós encontraríamos muitas aflições, e dentro desse escopo estava o Covid, estava o câncer, estava tantas mazelas que nós encontramos em nossa peregrinação por essa terra. Mas é interessante que nós nos entendamos exatamente assim, peregrinos. O peregrino sofre as intempéries da viagem, mas ele está indo para casa. Ele está indo para uma morada eterna. Ele está atravessando dificuldades, vicissitudes, mas ele não ficará preso nelas, porque ele está viajando para a casa do seu Pai. Portanto, que nós nos reconheçamos assim, presenteados por Deus. Se um presente terreno nos alegra, imagina o que é receber um presente do céu. E é o que cada um de nós recebeu pela graça de Cristo Jesus: a salvação, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não é algo que eu e você possamos adquirir, não é algo que nós possamos encontrar no mercado ou no shopping, mas que somente Cristo pode nos oferecer. Hoje, portanto, depois de nos reconhecermos presenteados pelo Senhor, vamos pensar um pouco sobre como alguém que foi abençoado com esse presente deve viver. E eu chamo a sua atenção para os versículos de 3 a 25 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, onde nós vamos ler juntos. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, o que essa passagem tem a falar aos nossos corações. Lá no versículo 3, Pedro começa falando: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então Pedro está falando o que Cristo fez, e depois de argumentar, ele vai dizer aqui no verso 13, que é a passagem que temos para hoje, dizendo: Por isso, por causa disso, por causa do presente que você recebeu, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora,
Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à vontade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Senhor bendito, que bênção, Senhor, é ter diante dos nossos olhos a Tua palavra. Reconhecemos nela, Senhor, a Tua mente, o Teu coração e o Teu querer. Ensina-nos, ó Deus, a pensar como o Senhor, a amar como o Senhor e a desejar, ó Deus, obedecer a Tua vontade plenamente. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda, Senhor, a vivermos vida que Te agrade, a vivermos de conformidade com a eternidade na qual o Senhor habita. E é no nome do Senhor que pedimos que nos auxilies nesse projeto, porque ele tem como propósito honrar o Senhor que nos salvou. Assim fazei, ó Deus, para a glória do Senhor. Amém. Começar com a pergunta, como vive um salvo? Parece um clichê, né? Parece história e figurinha repetida dessa nossa caminhada chamada cristã. Mas somos chamados, irmãos, para pensar sobre a nossa vida, para elaborar nossos atos, nossos passos, nossos relacionamentos. O Senhor nos deu um coração, o Senhor nos deu uma mente, e o Senhor nos deu compreensão exatamente para que nós saibamos o que fazer com tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Se somos salvos, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que não somos apenas salvos da triste realidade de cair no inferno. Embora isso seja verdade, a coisa não para por aí. Mas fomos salvos para uma vida dedicada ao Senhor. E é isso que nós chamamos de santidade. A santidade, que é um tema que nos nossos dias ficou fora de moda, né? Para testar um pouco a minha antiguidade, ficou démodé. É um tema que não é mais usual, infelizmente, nem nas igrejas. Quando falamos de santidade, normalmente a gente sente uma coceira nos ouvidos, porque nosso coração tende a pensar, já vem mexer comigo, já vem querer alterar minha rotina, já vem mexer nos meus gostos, nos meus costumes. Mas é preciso que nós entendamos que a santidade é vontade do Senhor para nós. E a santidade que Ele espera que nós vivamos é uma santidade que seja proporcional à sua, porque Pedro cita aqui o texto escrito por Moisés, lá de Levítico 11, verso 44, sede santos como eu sou santo. Portanto, o Senhor se faz a referência de santidade, o Senhor mostra como deve ser o proceder de alguém que queira ser santo, e exige que nós sigamos o seu exemplo. Portanto, quando pensamos na nossa condição de salvos, devemos entender que fomos salvos para uma vida de santidade. Fomos sim salvos do pecado, fomos também salvos das paixões fúteis da vida,
mas somos chamados também para o desenvolvimento de uma vida completamente nova. Um comentarista da Bíblia chamado Uwe Homer, comentando a primeira carta de Pedro, disse que somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já nasceram de novo. O que ele quis dizer com isso é que uma vida de santidade não é simplesmente uma decisão, mas é resultado de uma transformação interna, é resultado de um trabalho realizado pelo Espírito Santo no coração, do qual Pedro já fala aqui no verso 3, que é a regeneração, que é quando o Espírito do Senhor pega o nosso coração e o remodela, o retrabalha. Falamos disso na semana passada. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o que significa viver em santidade. Como é a vida de alguém que vive em santidade? Já entendemos que fomos salvos para ser santos. E Pedro vai falar aqui de cingir o entendimento. Ele vai falar dessa perspectiva de nós, meus irmãos, trabalharmos o nosso pensamento de forma a que ele coopere para uma vida de santidade plena. A bênção que o Senhor nos concedeu ao nos salvar do pecado e das suas terríveis consequências, meus irmãos, nos insere numa vida diferenciada, de forma que a salvação ela caminha de mãos dadas com a ética, o que significa que nós devemos saber o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. O cristão é chamado para uma vida elaborada. O cristão é chamado para pensar que tudo o que ele faz tem como proposta agradecer àquele que o chamou. Portanto, se quisermos entender o que é santidade, nós precisamos entender alguns aspectos aqui. E o primeiro deles é que nós devemos nos preparar para sermos santos. A santidade requer preparo. Quando Pedro fala aqui de cingir o entendimento, a ideia de cingir é semelhante àquele momento em que você coloca um cinto na sua cintura e o prende. Isto é cingir. Estamos aqui diante de uma expressão que tem muito a ver com o estilo de vida semita das pessoas da linhagem de Pedro, as pessoas daquela época que tinham vestes, bem largas, bem amplas, muitos panos que tinham como objetivo protegê-los do frio, do calor, etc. E toda vez que eles iam fazer um trabalho, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam amarrar aquela roupa para que ela não atrapalhasse. Hoje nós temos trajes adequados para tudo que nós vamos fazer. Existem os uniformes. De forma que a gente não precisa muito se preocupar com isso. Se você está fazendo um determinado trabalho, já se espera que antes de começar o trabalho você já esteja adequadamente paramentado. É assim com as polícias, com os profissionais de diversas classes. Há um tipo de vestimenta adequada. Mas naqueles dias não. Então, quando as pessoas iam se preparar para um determinado trabalho, elas amarravam as suas roupas, prendiam para que aquelas sobras de tecido não as atrapalhassem. É dentro dessa perspectiva que Pedro chama-nos a pensar sobre o que significa esse preparo. Se temos que nos preparar mentalmente, o que Pedro está querendo nos ensinar aqui é que nós devemos tirar tudo aquilo que nos impede de viver de forma agradável a Deus. É quando nós devemos nos libertar daquelas ideias soltas. E a gente sabe que o pensamento, ele é livre. Com muita facilidade nós nos pegamos pensando em coisas que não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo. Pedro, portanto, está nos chamando aqui a uma vida de santidade baseada em concentração. Você precisa pensar e retrabalhar sobre o que significa viver em santidade. E como é que isso acontece? Acontece quando você pensa e reflete sobre o que te foi ensinado. Aí que está a importância da doutrina, porque a doutrina ela vai te orientar,
ela vai te dar fundamentos nos quais você vai se amparar para poder desenvolver a vida que o Senhor te chama a viver. E isso vai te ajudar a manter o curso. Isso vai te ajudar a seguir firmemente fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Portanto, Pedro, ele faz aqui, à medida que ensina sobre santidade, também um link com o que Cristo havia ensinado. Portanto, a santidade não é uma vida dissociada das orientações de Jesus. A santidade não pode ser uma proposta desenvolvida por mim. Isso é o que nós chamamos de religiosismo ou religiosidade. São as invencionices humanas. Não viver santamente é isso. E é por isso que nós vemos hoje uma infinidade, de ideias que se dizem religiosas. Por quê? Os homens inventam e cada vez mais criam novas coisas, dizendo, uma vida santa é assim. Mas a santidade que agrada ao Senhor é aquela que se baseia nos ensinos de Jesus. Por isso Pedro vai nos mostrar que esse preparo, além de ser mental, também precisa ser decisivo. Na segunda parte do verso 13, ele vai falar dessa sobriedade. E a sobriedade aqui é justamente aquela ideia de alguém que está inteiro nas suas faculdades físicas e mentais. Alguém que sabe o que está fazendo. Pedro está aqui falando sobre domínio próprio. A santidade, meus irmãos, não é algo que você recebe pronto, você desenvolve. É inaugurada pelo trabalho do Espírito Santo em nossos corações, mas nos envolve. Diferentemente da salvação que nós recebemos, a santidade, ela nos coloca como participantes. E cabe a mim e a você a responsabilidade de, a cada dia, aumentarmos a nossa santidade, fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor. E aqui entra a ideia de uma disposição de mente. É o que Pedro quer nos dizer quando ele fala de sobriedade. É a perspectiva de alguém sensato, que pondera, que pensa, que calcula, que reflete sobre as coisas, que não age de forma abrupta e impensada, mas que mantém-se alerta até mesmo para as armadilhas que a vida pode nos trazer. É decididamente que nós nos tornamos santos, mas também esperançosamente. Sabemos que a santidade é um desafio. Sabemos que o mundo concorre contra a nossa santidade. Experimente fazer um jejum, outro termo que nós estamos deixando no esquecimento. Experimente consagrar-se a Deus. Surgirão inúmeras ofertas para você quebrar a sua consagração. Surgirão inúmeras situações para que você abandone aquela dedicação. Por isso nós precisamos ter esperança de que o Senhor nos ajudará nisso e esperar inteiramente na graça. Ou seja, nós dependemos da graça do Senhor também para que sejamos santos, e isso envolve não desanimarmos. E nutrir em nosso coração, meus irmãos, a ardente expectativa da volta de Jesus. Não podemos caminhar por esse mundo ousando imaginar que Cristo não pisará mais aqui. Falávamos essa semana nos nossos encontros de oração. Cristo foi prometido. E ele foi enviado. Acerca dele se falou do sacrifício, e ele foi sacrificado. Falava-se da sua ressurreição, e ele ressuscitou. Falava-se da sua ascensão, e ele está nos céus hoje. E a mesma palavra que disse que ele viria, que seria morto, que ressuscitaria e que estaria com o Senhor, também fala que ele voltará para buscar os seus. Todos os passos se cumpriram. Temos razões de sobra para que a nossa esperança não se frustre. Temos razões de sobra para continuarmos crendo e confiando na fidelidade da palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, é com base nesta esperança que nós vivemos uma vida dedicada ao Senhor. A expectativa da volta de Cristo
que irá, meus irmãos, finalizar toda angústia, que irá nos colocar diante do Senhor para o adorarmos eternamente, sem as limitações da carne, sem as angústias do mundo, sem as dificuldades que enfrentamos aqui, que nos cansam tanto, que nos fazem sofrer tanto, que incham os nossos olhos pelo pranto, que amargam o nosso coração pelas dificuldades que enfrentamos em nossos relacionamentos, em nossas dificuldades. Portanto, irmãos, os fundamentos da fé nos levam a duas grandes certezas. A primeira é que fomos já justificados. Cristo já realizou essa obra, mas há uma promessa, é a promessa de que seremos glorificados, seremos como Ele na eternidade com o Senhor. Essa é a vida futura que está reservada para todos nós. Vida essa que está assegurada aos santos, vida essa que está assegurada àqueles que vivem conforme a vontade do Senhor. Se devemos nos preparar para sermos santos, é preciso também que defendamos a santidade da nossa vida. Lute pela sua santidade, deseje ser santo, mas não permita que nada te roube essa perspectiva. Verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro aqui faz-nos um alerta: não permita que você retroceda desse caminho no qual o Senhor te insere. Não abra mão. Não estamos falando aqui de perder salvação, mas estamos falando de retroceder na vida de santidade, de ao invés de sermos santos a cada dia mais, de nos tornarmos impuros um dia de cada vez. Essa é a perspectiva que Pedro nos mostra aqui. Quando ele fala de filhos da obediência, ele está nos mostrando que nascemos de novo para isso, para obedecer, para encontrar prazer na lei do Senhor, para reconhecer na palavra de Deus o nosso salvo-conduto e entender que ela nos protege e nos capacita para uma vida de santidade que seja proporcional à santidade do Senhor. Lá no verso 16, Pedro vai nos citar Levítico. Escrito está: sede santos, como Ele é santo. Sendo assim, irmãos, somos chamados para viver uma vida completamente nova. E a ideia de não nos amoldar, meus irmãos, vem de uma expressão em grego que diz o seguinte: não entre no esquema. Ouvimos falar de esquema hoje de forma tão comum. Esquemas de corrupção, esquemas de fraude, esquemas criminosos. Se você não entrar no esquema, não tem como você viver. E muitas vezes o que acontece é isso: o mundo sempre vai nos oferecer esquemas. Não, aqui nós fazemos assim, toda a vida foi assim, negociamos assim, trabalhamos assim, de sorte que a gente muitas vezes se sente pressionado, dependendo do contexto em que a gente vive ou trabalha, a entrar no esquema para que nós não possamos passar, como se diz, aperreios. Mas Pedro diz: não entre no esquema, não se amolde, não tome a forma daqueles que desconhecem ao Senhor, não se pareça com eles, siga firme, seja um filho da obediência, entenda que você nasceu para obedecer, entenda que você nasceu para considerar a vontade de Deus, entenda que você foi chamado para viver de acordo com o seu querer. Então não tome a forma daquilo que o Senhor aborrece, não se pareça com aquilo que entristece o Espírito do Senhor, não. Viva como aqueles que não sabem quem é Deus. Viva de forma diferenciada, viva de forma especial. Essa é a perspectiva de Pedro quando ele diz para nós, meus irmãos: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes, porque essa maneira de viver era pautada na ignorância, era pautada numa vida sem conhecimento, e sem o conhecimento eterno, sem o conhecimento da verdade. Nós já viemos de lá, nós saímos de lá,
O Senhor nos tocou com sua forte mão, o Senhor nos chamou para o reino da sua luz, justamente para que nós não vivêssemos daquela maneira, mas agora chamados por Ele para viver de modo diferenciado. Portanto, é aqui, meus irmãos, que entra a nossa responsabilidade, porque devemos defender a santidade. Não permita que outros decidam como você vai viver. O Senhor já fez isso por você. E a proposta que Ele tem é melhor. Portanto, pense a quem você quer agradar. Você prefere agradar aquele que te deu a vida ou aquele que está aí de repente para atrapalhar a sua vida? A proposta do Senhor é uma proposta forte. É uma proposta que muitas vezes nos mata, que nos convida a perder nossa vida para ganharmos a vida eterna, a vida melhor. É isso que o Senhor tem em mente quando Ele nos chama. É uma renúncia pequena diante de um presente tão grandioso. Lute pela sua santidade. Não abra mão de um viver agradável ao Senhor. Não abra mão de um viver consagrado por um prazer que dura pouco tempo, ainda que uma vida toda, uma vida de 100 anos, é nada diante da eternidade. Lembre-se que na eternidade, 1000 anos são como um dia. Portanto, uma vida de 100 anos pode ser comparada a poucos minutos. Então pensemos, defenda a sua santidade, decida ser santo, lute para ser santo e obedeça ao chamado do Senhor para ser santo. Versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí ele vai citar o texto do Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Quem é que nos chama para ser santos? O chamado à santidade, irmãos, não é um chamado religioso, não é um chamado denominacional. O que as denominações fazem é serem guardiãs desse chamado e orientarem seus membros, aqueles que professam a fé ensinada nessas igrejas, nessas instituições, a seguirem firmes. Não é uma invencionice. Você não é santo para agradar o pastor, você não é santo para livrar-se das dificuldades, você é santo por causa do Senhor. A santidade é um atributo divino, que Ele compartilha conosco. Você já parou para pensar nisso? Nós temos tantos modelos, nós temos tantos paradigmas. Olha as crianças, encantadas com o futebol de Lionel Messi. Todos querem ser como ele. Todos querem chegar aonde ele chegou. Conversando com um garotinho esse final de semana, ele disse: não, onde o Messi estiver é o time que eu torço. Mas será que nós temos a mesma perspectiva quando o assunto é o Senhor? Porque é isso que está em voga aqui, é de sermos como Ele é. A ideia de santidade é separação, é termos o Senhor como nossa referência, e em termos de santidade Ele é inigualável, por isso só Ele pode ser o padrão de santidade aceitável para nós. Porque toda santidade fora dessa perspectiva eterna, meus irmãos, ela é falha. Porque ela vai cair em coisas como usos, costumes, vai cair em questões meramente humanas. Mas quando nós nos reconhecemos, buscando a santidade que vem do Senhor, nós estamos entendendo que estamos sendo chamados e orientados, ajudados a sermos como Ele é. É isso que Paulo queria dizer quando falava que a igreja tem em sua caminhada perspectivas de liderança
com o objetivo de se tornar semelhante a Cristo. Não é? Atingirmos a sua estatura, crescermos ao ponto de sermos como Ele é. Essa é a nossa caminhada, é por isso que nós estamos aqui. Não é porque precisamos preencher nosso domingo, é porque nós precisamos entender, conhecer e saber como Cristo viveu para que nós possamos, como Ele, viver também. Embora façamos as nossas coisas, tenhamos os nossos ofícios, realizemos os nossos trabalhos, vivamos em nossas famílias e nos círculos sociais que nos acolhem, somos chamados para sermos como Ele é. Assim como Ele foi em todos esses lugares. Cristo frequentou rodas, mesas, mas em todas elas Ele fez a diferença. Em todos os lugares Ele foi o contraste. Somos chamados para fazer a mesma coisa. Por isso a ideia de referência, de separação aqui, ela é tão importante. É preciso entender também que esse chamado, ele é abrangente, ele envolve tudo na nossa vida. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Os irmãos já me viram aqui falar várias vezes sobre setorizar a vida. O que é isso? É você dividir a sua vida em setores. Não, esse é o setor do futebol, esse é o setor do trabalho, esse é o setor sagrado, esse é o setor da igreja. Nesse momento aqui, eu sou santo, eu falo diferente, eu converso diferente, eu ajo diferente. Mas no futebol, entrou no meio, eu arrebento mesmo, não quero nem saber. No trabalho, eu disputo, não quero saber, quero o primeiro lugar. Você setorizou sua vida. Só é santo aquele momento? Não, a chamada do Senhor é para que tudo em nosso viver seja consagrado a Deus. O trabalho, a diversão, o relacionamento, a amizade, tudo. No trânsito, né? Nós não podemos nos transformar de acordo com as circunstâncias. Nós precisamos ser autênticos, sermos cristãos em toda e qualquer situação, marcados pela alegria, pela temperança, pelo amor, pelo procedimento. Não estou falando, meus irmãos, de perfeição, mas estou falando aqui do desejo, da luta, da defesa por uma vida santa em tudo. Essa é a pegada, essa é a ideia, que você lute para ser santo, mesmo naqueles contextos em que as situações te incitem a não ser. Tem. Você já chutou o cantinho do móvel da sua casa com o dedo mindinho? O que acontece nessas horas? Cobras e lagartos saem dos nossos lábios, né? É o momento que dá vontade de você chamar tudo de santo e rapadura. Mas você, quando santo, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu tenho um dedo para doer. Não é? Tem gente que não tem esse dedo para doer. Se está doendo é porque você tem. Então é essa luta, essa defesa por manter-nos conectados com o Senhor, mesmo num mundo que não o conheça e que interfira em todo o tempo. Já esteve naquele momento em que você está dirigindo seu carro, ouvindo aquela música que te faz sentir tão bem, pensar nas coisas mais agradáveis, e de repente a interferência entra e atrapalha, e você, meu Deus, a música, logo agora, e você fica com vontade de parar o carro para poder continuar ouvindo a música? Pois é o que o mundo faz com a nossa conexão com o Senhor. Interferências. Ele tenta interromper a comunicação, ele tenta tirar você, não é, da frequência que te coloca perto de Deus. E muitas vezes o que acontece, meus irmãos, é que nós deixamos, porque nós baixamos a guarda e não lutamos. A tentação vem numa bandeja e você olha para a beleza da bandeja e não percebe o que está sendo oferecido ali. Existem coisas que nós precisamos rejeitar. Por isso,
O conselho da palavra é que você e eu mantenhamos-nos firmes, procurando ser santos em todo o nosso procedimento. É tudo na vida, atos, palavras, pensamentos e ações, porque essa é uma exigência da palavra. Pedro está falando de santidade no Novo Testamento, mas ela não é um assunto, não é, que Jesus trouxe. Já se falava em santidade muito antes. Já se falava em santidade no deserto. Se falava em vida consagrada na peregrinação. Para que eu e você entendamos isso, que ela é fruto da autoridade do Senhor. É uma exortação, como eu já disse, escriturística, não é uma exortação humana. Portanto, se você pretende ser santo por causa do pastor que é bravo, do presbítero que está de olho, essa não é a santidade que Deus quer. E esse também não é um convite para você viver de forma relaxada. É para que você faça as coisas da melhor maneira para agradar aquele que te deu a salvação. Essa é a perspectiva. Eu não tenho bola de cristal e nem tenho um sistema de monitoramento que eu possa chamar de olho de Deus para te vigiar, não tenho. Mas os olhos do Senhor estão sobre você, Ele te acompanha, Ele que está com você naquele momento secreto em que você pisa na bola, Ele que está com você naquela lugarzinho onde ninguém sabe, é Ele que está lá. Então é diante dEle que você faz tudo o que você faz, é Ele que está contemplando os seus pensamentos, é Ele. Portanto, é para Ele a santidade que você desenvolve. Nós precisamos entender que a santidade é algo que está na mente, no coração e na vontade de Deus. Portanto, se é algo proveniente da mente do Senhor, nós devemos aprender. Se é proveniente do coração dele, devemos amar. Se é proveniente da sua vontade, nós devemos obedecer. Então entregue ao Senhor tudo o que você tem. Entregue seus pensamentos, a sua mente, entregue os seus sentimentos, seu coração, entregue a Ele a sua obra, suas vontades. Coloque tudo isso a serviço do Rei Jesus. Uma vida santa começa aí. E a nossa reflexão ainda segue. Mas te convido ao longo dessa semana a pensar sobre como você poderia viver de modo a agradar o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos pelo privilégio desta reflexão que nos exorta, que nos orienta, que nos capacita a vivermos, ó Pai, da maneira que o Senhor quer. Obrigado por Tua palavra, sempre tão assertiva e eficaz, que nos ensina e nos capacita a viver de um modo que alegre o Teu coração. Dá-nos, ó Deus, as forças necessárias para isto. Eu te rogo, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor siga em paz. Que a preciosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja com a igreja de Deus, abençoando em todo o tempo, orientando a sua peregrinação até aquele dia que esperamos com tanta ansiedade, em que Cristo virá para buscar o seu povo, e esse povo com ele se alegre por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.